Olá, então dando sequência aí às nossas atividades, para essa semana a gente vai ter a página 10, 11 e 12 como atividade, tá? Esse vídeo é um vídeo complementar, então para chegar nesse vídeo tem que ter assistido os outros vídeos que eu indiquei, são vídeos conceituais, que vai explicar o porquê. Aqui vai ser um vídeo bem rapidinho, só para explicar algumas coisas da apostila de vocês, tá? Então não deixem de assistir os vídeos que eu indiquei, esse é um vídeo complementar, tá bom? Então aqui está na página 10, eu aconselho que vocês acompanhem na apostila, porque às vezes ficou um pouco ilegível aqui, tá? Então acompanhem na apostila de vocês. Então aqui, ó, na página 10, zero da função. Então, depois que você assistiu lá os videozinhos que eu coloquei de zero da função, de coeficiente, aqui nós vamos fazer o estudo do zero da função usando um exemplo. Então, primeiramente, você vai preencher a tabela, tá? E fazer o gráfico. Então, como que você vai fazer a tabela? Que nem nas lições anteriores. Eu vou trocar o valor do x que foi me dado, né, na função. A função que nós estamos trabalhando nesse exemplo é a função f de x igual a x mais 4. Então, eu vou trocar o x pelo menos 4. Então, aqui vai ficar f de menos 4, vai ser, então, aonde está o x, eu vou colocar o menos 4 mais 4, 0. Então, quando o x for menos 4, o meu y é 0. Vou trocar o x por menos 2. Então, f de menos 2 vai ser igual a menos 2 mais 4. Menos 2 mais 4, eu tenho 4, estou devendo 2, vai me sobrar 2 positivo. Então, se o x é menos 2, o y é 2 positivo. Se o x é 0, f de 0 é igual a 0 mais 4, tá? Então, 0 e 4. Quando o x for 0, o y será 4. 2, vou trocar o x pelo 2, então vai ficar f de 2. 2 mais 4, 6. Então, quando o x for 2, o meu y será 6. Aqui, se o x for 4, f de 4, então vai ficar 4 mais 4, 8, tá? Então, quando o x for 4, meu y será 8, tá? Aí você vai fazer o gráfico, então, ó, eixo X, que é o eixo das abscissas, que está na horizontal, eixo Y, está na vertical, que é o eixo das ordenadas, tá bom? Menos 4 e 0. Eu não tenho Y, então o pontinho vai em cima do menos 4 de X, tá? A gente já viu o porquê dessas, né? A gente já estudou o plano cartesiano. Então, agora aqui, ó, menos 2 e 2. Então, é menos 2 do x com 2 do y. Então, menos 2 do x, ó, ele não tá ligando no 4 não, viu? O 4 era aqui, é um pouco mais para cima, ele vai ligar no 2 aqui, ó, 2 do y. Então, menos 2 do x com 2 do y. O pontinho tá aqui. Agora aqui, 0 e 4, eu não tenho x. Então, o ponto vai em cima do 4, ó. Esse 4 aqui, ó, era para ele estar aqui, ó. Só que ele abaixou na hora de eu passar a reta. Então, aqui, esse pontinho, ele é do 4, tá? Então, veja que quando eu não tenho o x, o ponto vai em cima do eixo y, tá? 2 e 6. 2 de x com 6 do y. Aqui tá o pontinho. 4 e 8. 4 de x com 8 de y. Tá aqui o pontinho. Aí, como nós já vimos também, a característica da função afim, que é a função de primeiro grau, e que é uma reta, né? Seu gráfico, aí a gente vai passar a reta em um dos pontos. E aí, nós vamos analisar esse gráfico aqui, tá? 2 pontos chamam a nossa atenção, que é o nosso objeto de trabalho da semana. É quando o ponto corta o eixo X e quando o ponto corta o eixo Y, tá? Então, vamos lá. Começando aqui, observe que o gráfico dessa função corta o eixo X exatamente nesse ponto aqui. Quem são as coordenadas desse ponto aqui? Menos 4 e 0, tá? Esse é o chamado zero da função, ou raiz da função, tá? Eu não necessito
né, do gráfico para calcular o zero da função. Eu posso calcular algebricamente, tá? O zero da função. Como que eu vou calcular algebricamente o zero da função? Eu vou deixar essa função igual a zero. O que é deixar a função igual a zero? Deixar o y. Quem é o y? F de x. Não posso esquecer que o f de x, ele é igual a y. Tá? Isso é muito importante que vocês não esqueçam, tá? Que f de x é igual a y. Aí, sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse y aqui igual a zero. Então, eu vou copiar a minha função, né? Cadê a função? Olha lá. F de x é igual a x mais 4. Meu f de x, a gente sabe que ele é o y. Vou deixar ele zero. Ficou zero igual a x mais 4. O que eu tenho que fazer agora? Deixar o x sozinho. Como que a gente deixa o x sozinho? Eu vou passar o 4 para o outro lado. Ele é positivo, ele vai ficar negativo. Então, menos 4 é o valor do x, tá? Ah lá, eu cheguei. Eu cheguei na coordenada desse ponto. Olha lá, o x valendo menos 4 e o y valendo 0. Não era exatamente isso aqui que a gente achou quando a gente fez a substituição? Então, é assim que a gente encontra algebricamente o zero da função. O que é o zero da função? Quando eu igualo a função a zero, eu descubro o valor do x, tá bom? É o y valendo zero e eu vou descobrir quem é a coordenada do x, onde vai interceptar, lá no eixo das abscissas. Coeficientes da função. Tem um videozinho antes, lá falando de coeficiente, tá? Assiste aquele vídeo primeiro. Coeficiente da função aqui, eu vou chamar atenção para as duas funções que estão em destaque. A função f de x, 2x mais 3, é essa que está em azul. A função g de x, 2x menos 2, é a função que está em laranja, tá bom? Professora, tem diferença f de x, g de x, h de x, m de x? Não tem diferença, é só para você saber a primeira função, a segunda função, né? Só para diferenciar. G de x, h de x, é tudo y, tá? Você vai sempre fazer essa transposição. Então, a gente vai observar essas duas funções. O que é o coeficiente angular? A palavra angular já nos remete ao quê? A ângulo, tá? Coeficiente angular tem a ver com o ângulo. Ângulo do quê? O ângulo é formado pela reta da minha função, né, com o eixo das abscissas, que é o eixo x. Então, quando eu tenho aqui, ó, quando essa reta corta o eixo x, forma um ângulo. A tangente desse ângulo corresponde ao meu coeficiente angular. Aí fala, nossa, complicado. Não, a gente vai passo a passo, não vai ficar complicado não, tá? É só para você ter esse conceito. E o que é o coeficiente linear? O linear é a gente tem um termo independente, né? Vou mostrar aqui embaixo. E aí a gente observa no gráfico como? É aquele que corta o eixo y, tá? Onde que tá cortando o eixo y aqui? No 3. 3 é o coeficiente linear. Linear vem de reta, né? Linha. Aqui, quem é o coeficiente linear? Aonde que está cortando o eixo y? No menos 2. Então, ele é o coeficiente linear dessa função. Vamos analisar aqui embaixo, ó. Eu copiei essas duas funções aqui embaixo para a gente analisar. Então, nós já vimos que a função afim, ela é assim, ela tem essa formação, ax mais b, tá? O a e o b são o coeficiente angular e o linear. O angular está junto com o x, o linear está separado do x. Não esquece disso. Coeficiente angular está junto com x. Coeficiente linear está separado do x, tá bom? Então, aqui, ó, eu coloquei bem um abaixo do outro para você poder realmente fazer essa identificação, tá? Então, ó, a gente representa o coeficiente angular pela letra A e o coeficiente linear pela letra B. Então, aqui
Quem é o meu coeficiente angular? É 2. Comparando, olha, só olhar, não precisa fazer conta. Quem é o meu coeficiente angular nessa outra função aqui? É o 2, tá? E o coeficiente linear é o b, é aquele que está sozinho. Eu olhando aqui, ó, quem é o meu coeficiente linear? É o 3. Olhando essa outra função, quem é o meu coeficiente linear? É o menos 2, tá? Então, o coeficiente angular e linear, a gente, observando a função, a gente consegue identificar qual, né, é o linear e qual é o angular. O angular está sempre com x, o linear está separado do x, tá? Então, tem exercício para você fazer essa identificação, tá? Outro ponto importante que a gente vai ver na atividade dessa semana é isso aqui, ó. Como que eu acho a coordenada do ponto que cruza o eixo x, né? Aqui, ó. Eu quero saber qual é a coordenada desse ponto que a reta intercepta o eixo x e qual é a coordenada desse ponto que a reta intercepta o eixo y. O do eixo y é muito fácil, né? Aqui, ó, tá bem claro. Agora, aqui também, olhando, a gente vai... No gráfico, dá para você observar esses valores, né? Mas como que eu faço isso algebricamente? Então, vamos aqui, ó. Para eu achar o ponto, né, que intercepta o eixo x, eu vou deixar o y igual a zero. Opa, deixar o y igual a zero, a gente já não viu isso? Olha lá, deixar o y igual a zero. Do que a gente está falando? Do zero da função, tá? Então, aqui, toda vez que eu quero o ponto que intercepta o eixo x, eu estou falando do zero da função. Então, eu vou deixar o y igual a zero. Quem é o meu y aqui, né? O f de x? Ele vai valer zero. Então, vai ficar zero igual a 2x mais 3. O 3, ele vai passar para o outro lado, menos 3. E o 2, que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Menos 3 dividido para 2 dá 1,5. 1,5. Olha lá, menos 1,5. Poderia ter deixado em fração. Menos 3 meios, tá? E olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá aqui. Ele, ó, onde tá passando a reta, exatamente entre o menos 2 e o menos 1, que é o menos 1,5. Esse é o ponto que intercepta o eixo x, tá? Que é o nosso zero da função. Na outra função laranja aqui, que é o g de x, a mesma coisa. Eu quero descobrir a coordenada do ponto que intercepta o eixo x. O que eu vou fazer? Y igual a zero. Então, g de x valendo zero. Então, se aqui é zero, menos 2 vai passar para o outro lado, 2, positivo. 2, que está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. 2 dividido para 2 dá 1. Então, quando meu y for zero, meu x é 1. Então, o ponto 1 e 0 é o ponto, olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, é aqui, ó. Então, o pontinho tá no 1. É o ponto onde a reta intercepta o eixo x. É o que a gente viu lá em cima, que é o zero da função, tá? E o contrário, então. Eu quero agora a coordenada do ponto que intercepta o y. Aí eu vou fazer o contrário. Se esse aqui eu chamei de y0, agora eu vou chamar aqui de x0. Se o x for zero, olha, se eu vir aqui na função e trocar o x por zero, o que vai acontecer? 2 vezes 0 é 0. Sobrou quem? 3. Então, o ponto onde intercepta o eixo y é 0 e 3. Vamos observar aqui, ó. Olha lá, ó o pontinho no 3. Tá vendo? A mesma coisa aqui. Se eu quero achar o ponto que intercepta o eixo y, eu vou substituir na minha função o x por zero. Então, 2 vezes 0 dá 0, sobrou menos 2. Então, o ponto é 0 e menos 2. Aqui, ó. O ponto que intercepta o eixo y é esse aqui, ó. Tá vendo o pontinho no menos 2? Então, vamos lá.
prosseguindo, tá? Na página 11, aqui a gente vai ter mais um exemplo, tá? Ainda falando dos coeficientes, tá bom? Vamos fazer de novo. Ele trouxe mais duas funções. Ele trouxe, na verdade, ele permaneceu com a azul, né? Que é 2x mais 3, ó. É a mesma aqui, ó. Mas a gente vai fazer de novo, tá? 2x mais 3 e trouxe h de x. 3x menos 1, que tá pela essa reta rosa, tá? Então, mesmo procedimento, vamos compreender aí a situação. O que que a gente está vendo? Os pontos importantes aqui, ó. Eu tenho os pontos, o ponto que corta o eixo X e o ponto que corta o eixo Y. E a gente está vendo o coeficiente angular e linear. Então, retomando, o que que é o coeficiente angular? É o número que está junto do X. Então, aqui a gente já viu no exemplo passado que o coeficiente aqui angular é 2. Agora aqui, essa aqui é diferente, né? H de x. O que que acontece na H de x? O meu A vale quanto? Vale 3, né? Então, o coeficiente angular aqui é 3. E o coeficiente linear? Aqui a gente já viu no exemplo anterior, que o coeficiente angular é o que está sozinho, é o termo independente, que não está junto do x, tá? Então, ele é 3. E desse lado aqui, nessa função, quem que é o coeficiente linear? Opa, o coeficiente linear é o menos 1, é o termo independente, é o termo que está sozinho, tá bom? Então, do mesmo jeito, vamos lá observar o ponto que intercepta o eixo X. Como que eu faço mesmo? É o zero da função. O que que é o zero da função? Vou igualar a minha função a zero, o y igual a zero. Aí, essa daqui a gente já falou no exemplo anterior, né? Que o 3 passou para o outro lado menos 3, que o 2 que estava multiplicando passou dividindo, por isso que ficou menos 3 dividido para 2 menos 1,5. Olha lá, ó o pontinho lá. Tá vendo? Cortou bem no menos 1,5, que tá entre o menos 2 e o menos 1. E desse lado aqui? Olha, do mesmo jeito, eu vou trocar essa daqui, tá? Ok? E aí, do mesmo jeito, a gente vai fazer o procedimento. O menos 1, ele vai passar para o outro lado, valendo quanto? O menos 1? 1. E o 3 que está multiplicando, vai passar para o outro lado como? Dividindo, tá? E aí você vai ter 1/3. Ah, eu posso deixar em decimal? Esse aqui a gente deixou em decimal. Pode, esse aqui vai dar uma dízima, né? Se você for lá, 1 dividido por 3 dá 0,3333. Então, aqui, por isso que convém deixar na forma de fração. Mas a gente pode observar aqui, ó, tá vendo? Ó, entre o 0 e o 1, e o ponto, ele tá antes do meio, ele tá antes da metade, porque ele é aproximadamente lá 0,3, porque a divisão 1/3, 1 dividido para 3 é 0,3333, tá? Mas ele tá aqui, ó, representado. Ao ponto que intercepta o y, esse aqui a gente já viu. O que que eu faço? Eu ponho o x, troco o x por 0. Então, 2 vezes 0 dá 0, sobrou 3. 3, ele vai aqui, ó, 0 e 3, pontinho tá no 3. Aqui, como que eu faço para achar as coordenadas do ponto? A coordenada, né, o ponto que vai cortar o eixo y. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou trocar o x por 0. Então, 3 vezes 0 vai dar 0, sobrou quem? Menos 1, olha lá. Bem a reta onde bem vai passar no y, né, no menos 1. Bem no pontinho menos 1, porque é o 0 e menos 1. Tá? É isso também que a gente vai trabalhar nas atividades, no exercício. Translação do gráfico da função afim. Eu não vou abordar agora a translação, tá? Porque a translação seria uma movimentação do gráfico no plano cartesiano. No caso aí, como a gente está falando da função afim, a translação seria a movimentação da reta, tá? Não vou abordar isso agora. Eu quero aproveitar essa parte para a gente trabalhar aqui com essas funções, tá vendo? Então, aqui, ó, eu tenho 4 funções. F de x,
G de x, H de x e M de x, tá bom? O que a gente vai fazer? O que eu quero aqui nessa... Aqui eu já deixei, vou falar com vocês, a gente vai estar fazendo junto essa parte. Terminando aqui, você vai fazer as 4 retas nesse único plano. Não é para fazer 4 planos, uma reta em cada plano, não é isso. Nesse plano aqui vão ter 4 retas. O que eu aconselho? Usa cor diferente para as retas. Que nem aqui, ó. Tá vendo, ó? A gente não usou no mesmo plano, a gente não fez 2 retas. Aqui você vai ter 4. Então, você pode usar 4 cores diferentes, tá bom? Na hora dos lápis de cor, depois faz a lápis, depois quando você vê que tá certinho, você destaca com lápis de cor, ou canetinha, ou caneta colorida, tá bom? Para eu fazer o gráfico, o que eu preciso? Dos 2 pontos. Quais são os 2 pontos essenciais? Quando o y for 0 e quando o x for 0. É desses 2 pontos que eu preciso. Então, para cada função, eu vou calcular quando o x valer 0 e quando o y valer 0, tá? Então, lá, a primeira função, ela tá bem pequenininho aqui, ó, eu deixei elas aqui, ó, tá maior, para a gente poder observar melhor, tá bom? F de x igual a 0. O que é f de x mesmo? Y, tá? Então, mas agora eu vou trocar o x por 0. Então, se eu for trocar o x por 0, f de 0 é igual a 0. Então, entrou 0, saiu 0. Ponto aqui é 0 e 0. O que acontece quando eu troco y por 0? Y é isso aqui, ó. É o f de x, certo? Então, aqui vai ficar 0 igual a x. Eu troquei o y por 0, vai ficar 0 igual a x. Opa, então essa função, ela tem um único ponto, tá? Que é justamente a origem. Então, você vai, o 0 e 0 não fica aqui? Bem na origem, é a intersecção dos eixos. Então, você já vai passar a reta para essa função na intersecção dos eixos, só no 0, 0. Ela vai ter um ponto só, tá bom? G de x é x mais 3. Primeiro, se o x valer 0. Se o x valer 0, então vai ficar 0 mais 3. Então, um ponto aqui, 0 e 3. Aí você vai lá e marca no gráfico. O ponto vai estar onde? No 3 de y, certo? Se o y valer 0, aí a gente vai ter assim. Isso aqui vai valer 0, né? Então, vai ficar 0 igual a x mais 3. Mais 3 passa para o outro lado, menos 3. E aí você vai lá marcar no gráfico lá o ponto menos 3 e 0. Onde que é o menos 3 e 0? É no x, né? No ponto em cima. Então, você vai marcar no 3 do y, no menos 3 do x e faz a reta, tá? H de x é igual a x mais 4. Se o x valer 0, o que vai acontecer? Meu y vai dar 4. Então, eu vou lá e marco o pontinho no gráfico, 4. No y. Se o meu y for 0, eu vou trocar isso aqui por 0. Então, mais 4, passa para o outro lado, menos 4. Olha aqui o meu ponto, menos 4 e 0. Aí eu venho aqui e marco o meu ponto no eixo x, menos 4 e 0. Aí eu vou unir esses 2 pontos com uma reta. M de x é igual a x menos 2. Primeiro, x valendo 0. Se o x valer 0, aqui vai ficar menos 2. Então, eu venho e marco o ponto no menos 2 do y, aqui embaixo. Se o y for 0, se o y for 0, menos 2 vai passar para o outro lado 2, então o x vai valer 2. Então, eu venho aqui no 2 positivo do x, marco um pontinho e vou traçar uma reta unindo esses 2 pontos. Então, quantas retas vai ter nesse plano? 4. Uma para cada uma dessas funções aqui, que a gente já determinou os pontos, tá? Muito bem. Página 12, tá? Na página 12, ele trouxe essa parte aqui, a gente tem que explorar melhor depois, tá? É só um comentário que a Pro vai fazer. Lembrando lá, ó, que a função afim é f de x igual a x mais b, os coeficientes, o angular é o a, que está junto com o x.
E o linear é o B que está separado de x. É isso que eu estou focando na atividade de hoje, tá bom? Aqui, quando a gente observar essas quatro, aqui essa tabelinha da página 12 tem a ver com isso aqui, ó, tá? Essas quatro funções. Qual é o coeficiente angular dessas quatro funções? Ó, aqui tem x, aqui tem x, aqui tem x e aqui tem x. Que número que está acompanhando o x? Não é esse, né? Menos 2, 4, 3, não é. Que número que está acompanhando o x? Se não aparece o número, é porque o coeficiente é 1. 1 vezes x é x. Então, esse 1 ele fica subentendido, eu não preciso colocar o 1x. Se eu estou vendo 1x, quanto x eu estou vendo aqui? 1. Tá? Então, o coeficiente angular das quatro funções que a gente viu aqui em cima, e você vai fazer o gráfico, é 1. Tá? Vou falar do linear primeiro. Então, vamos ver o coeficiente linear. O que a gente falou do coeficiente linear mesmo? Cadê? O coeficiente linear é o termo independente, certo? Bom, cadê o termo independente aqui? Não tem. O que eu vou colocar? É zero, tá? O linear aqui é zero. E aqui? É 3. Esse aqui é 4. E esse aqui é menos 2. Então, aqui, ó, opa, coeficiente linear. Então, dessa aqui, para mim, tá bem pequenininho, mas olha aí na apostila de vocês que são essas mesmas funções aqui em cima, tá bom? Então, aqui, o coeficiente linear é zero, porque não apareceu número nenhum. Aqui, ó, o 3, o 4 e o menos 2, tá? O ponto que vai interceptar o eixo y é o coeficiente linear. Por isso que a gente repete, você vai fazer o gráfico, você vai ver todos os pontos que cortaram o eixo y, né? É o coeficiente linear, tá? Por isso que a gente repete aqui. Agora vamos explicar por que 45 graus, que ele fala assim, ó. O que a gente falou que é o coeficiente angular? A tangente. Tem mais coisas a respeito, tem outro método de achar, mas eu não vou abordar isso agora, tá bom? Eu só quero fazer esse comentário aqui. A tangente, vamos só recordar, lá no triângulo retângulo, quando a gente, né, estudou a parte da trigonometria, o triângulo retângulo, a gente viu aqui que se o ângulo está aqui de frente para ele eu tenho um cateto oposto e do lado eu tenho um cateto adjacente, e que a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Isso a gente viu quando a gente estudou trigonometria no triângulo retângulo. Quando a gente está lá no ciclo trigonométrico, a gente também tem lá, observando o ciclo, que a tangente de 45 fica bem visível lá, que é 1, né? Porque o ciclo trigonométrico, ele tem raio unitário, né? E aí, olhando, observando lá, a gente consegue observar bem a questão da tangente de 45 corresponder a 1, tá? Mas isso aqui a gente vai ver com mais calma depois, tá? É só um comentário, tá? Aí vem aqui, qual é o coeficiente angular das funções? Opa, a gente já falou. Todos os coeficientes angular que deu 1, por quê? Porque todas as funções o x está sozinho. Sozinho, por quê? Porque o 1 não aparece. Porque 1 vezes x é x, é o próprio x, tá? Toda vez que você só está vendo x, você está vendo 1x. Então, por isso que aqui o coeficiente angular é 1, tá? Aqui. Ó, isso aqui é a atividade do caderno. Então, na apostila, você vai preencher isso que a gente comentou junto, tá? Essa parte aqui você vai fazer os gráficos, vai deixar tudo preenchido, põe a data da semana bonitinho. Aqui, a atividade do caderno. Isso você vai fazer no caderno. E dessa atividade do caderno que vai ter as questões do formulário, tá? Complete a tabela. Então, aqui eu tenho, ó, a primeira eu fiz, tá? A primeira tá como exemplo para vocês, e aí você vai fazer as outras. Tem aqui as funções, destaquei de cor diferente, porque depois a gente vai ter um gráfico para fazer
um plano cartesiano só para fazer todas as retas coloridas, né? Igual a gente fez lá na apostila, tá bom? Aqui, eu quero que você pegue a função e separe para mim quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear, tá? Depois eu quero que você me dê o ponto que corta o eixo Y e o ponto que corta o eixo X. Entendeu a proposta da semana? Eu vou te dar uma função, você vai separar o coeficiente angular, o linear, vai determinar a coordenada do ponto que corta o eixo Y, ponto que corta o eixo X, e depois você vai vir aqui fazer a reta. Você vai achar os dois pontos, né? Quando o x for zero, quando o y for zero, você tem bastante exemplo aí, né? Então, aqui, ó, você vai pegar esses dois pontos, ó lá, aqui, ó, o meu ponto aqui não era 0 e 8, não tenho o x, o ponto vai no 8 do y. Aqui eu não achei 4 e 0, então o ponto vai no 4 do x. E aí você vai traçar uma reta. E aí você procura usar cor relacionando aí as retas, tá? Para você poder identificar qual é qual. Então aqui também você vai achar dois pontos, vai vir aqui e vai fazer a reta, né? Separar. Aqui, ó, não aparece, só tá aparecendo o x, porque o coeficiente angular é 1. Menos 7 é o coeficiente linear. Ah, o ponto que corta o eixo y. O que eu tenho que fazer? F de 0. Olha lá. É só você vir e seguir o exemplo de cima para todas essas funções, tá? E o formulário tá com base nessa atividade aqui. Então, tá bem tranquilo, certo? Tendo dúvidas, vocês já sabem aí como entrar em contato, tá bom? Muito obrigada.